A mãe deixou um testamento para o filho mais velho, dando-lhe a casa, e para o segundo filho deu o carro, e para a filha mais nova. A verdadeira história que você verá neste vídeo foi compartilhada por Isabelle, a filha mais nova em questão, que quis compartilhar conosco essa história incrível. Alguns anos atrás, na capital argentina de Buenos Aires, havia um casal que vivia feliz e contente. Eles tiveram 2 filhos homens, e após algum tempo, decidiram adotar uma menina. Os anos se passaram, os filhos cresceram. O filho mais velho se apaixonou, deixou a universidade, e casou-se e foi morar sozinho com a esposa. O segundo filho mudou-se para um bairro diferente para ficar mais perto da universidade, alugando um apartamento com a ajuda do pai. A terceira filha adotiva ainda era menor de idade, então ficou em casa com os pais enquanto continuava seus estudos no ensino médio. Mas a felicidade da família sofreu um golpe terrível. O pai, o pilar da família, algum tempo depois, morreu subitamente de um ataque cardíaco. Foi um dia fatídico e inesperado, mas o pior ainda estava por vir. No dia do funeral, nenhum dos 2 filhos compareceu para se despedir do pai. A filha mais nova, por outro lado, fez o seu melhor para consolar a mãe, já devastada pela perda do marido, que ficou ainda mais triste pela ausência de seus filhos. A mulher não entendia. O pai sempre tinha sido presente e generoso com seus filhos, até demais, e cuidara deles durante toda a vida. Quanto aos que não estiveram no funeral, o filho mais velho pediu desculpas, dizendo que não podia tirar folga do trabalho. E o segundo disse que estava no meio dos exames e precisava estudar para as provas da faculdade. A mulher não teve escolha a não ser aceitar suas desculpas, e após a morte do marido, recebeu sua herança. Ela se tornou proprietária da casa e de tudo o que compartilhavam antes, incluindo o carro, um veículo moderno e caro que o marido havia comprado com as economias de uma vida inteira. Curiosamente, de repente, os 2 filhos foram visitar a mãe em casa quando ouviram sobre a herança e queriam falar com ela. O filho mais velho pediu: "Mãe, deixe-me ficar com a casa. Tenho filhos, e você sabe que viver onde estamos é difícil, assim como o aluguel é alto. Papai costumava nos ajudar. Você poderia ficar conosco se quiser." Quanto ao segundo filho, ele disse: "O carro do papai pode ser muito útil para mim. Os transportes públicos nesta cidade são um desastre. Isso me ajudaria muito nos meus estudos." No entanto, o irmão mais velho não estava disposto a ceder. "Mas você não sabe dirigir e também preciso dele. Tenho filhos, você sabe", respondeu. O outro filho mais moço retrucou: "Sim, mas eu preciso do carro para os meus estudos." Enquanto os irmãos brigavam como 2 chacais sobre a herança dos pais, a filha mais nova ouvia em silêncio. Até que, em determinado momento, a mãe explodiu: "Ainda não morri. Parem com isso. Eu vou dizer o que vou fazer." Ela disse ao mais velho que poderia viver com ela, mas não teria a propriedade da casa. E ao segundo filho, disse que não teria o carro. Os 2 irmãos, furiosos, saíram batendo a porta sem nem mesmo se despedir da mãe. Com o tempo, suas visitas à mãe se tornaram cada vez menos frequentes, e quando apareciam, era sempre para perguntar sobre a herança. Eles não conseguiam entender por que a mãe não cedia aos seus desejos. No entanto, a mulher percebeu algo. Ao longo da vida, ela se recusara a enfrentar a realidade, mas agora sabia que não podia mais continuar assim. Era errado mimá-los e dar-lhes tudo o que pediam. Era culpa dela e de seu marido por terem mimado os filhos desde pequenos. Frustrados com as recusas da mãe, aos poucos, os irmãos pararam de visitá-la, percebendo que não conseguiriam o que queriam. Mas algum tempo depois, a saúde da mulher idosa começou a piorar. A única que estava sempre ao seu lado era Isabel, a filha mais nova. Todos os dias depois da escola, ela voltava para casa e cuidava da mãe, que havia sofrido um derrame e precisava de ajuda para muitas coisas. Alguns meses depois, infelizmente, a mulher teve outro derrame e não resistiu. A perda do marido e a consciência da avareza de seus filhos foram golpes muito duros para sua saúde já frágil. No entanto, ela deixou um testamento. O filho mais velho herdou a casa, e o segundo, o carro, já que ele o desejava tanto, e Isabelle não herdou nada, pois o seu nome não constava no testamento. Isabelle não entendia como isso era possível. Ela havia sido a única a cuidar de sua mãe nos últimos anos,
O que tinha acontecido para ser excluída do testamento? Mas, de repente, a garota se lembrou que sua mãe havia lhe dito algo antes de morrer. Minha filha, quero te dar esta caixa que sempre mantive sob minha cama. Eu a guardo há muito tempo e quero que a abra quando completar 18 anos. Este é meu presente para você. Lamento não poder estar lá contigo. A garota pegou a caixa do quarto da mãe e a colocou no armário. Seguiria as instruções de sua querida mãe e esperaria seu aniversário para abri-la. Enquanto isso, assim que receberam a notícia da morte da mãe, os dois irmãos começaram a preparar os documentos para receber a herança. Pareciam mais aliviados e felizes do que tristes. O irmão mais velho disse a Isabelle: como você ainda é menor de idade, não quero assumir responsabilidade por você. Você nem é minha irmã de verdade. E para ser honesto, não tenho intenção alguma de te sustentar. A garota sabia que o outro irmão responderia o mesmo. Felizmente, a mãe havia planejado tudo antes de morrer. Ela havia contatado a tia, Neide, que vivia em uma cidade próxima, e ela concordou em acolhê-la. Então, a garota fez as malas e se mudou para a casa da tia, onde foi recebida de braços abertos. Neide era professora, nunca havia se casado e estava feliz por finalmente ter um pouco de companhia. Semanas se passaram e finalmente chegou o aniversário de Isabelle. Ela pôde finalmente abrir a caixa que sua mãe havia deixado. Estava cheia de coisas empoeiradas e com cheiro de naftalina. Eram quase todas fotografias de quando ela e seus irmãos eram pequenos. Mas, chegando ao fundo da caixa, Isabelle percebeu algo estranho. Havia um fundo falso. Com a ajuda de uma faca, ela o abriu e encontrou uma carta escrita com a caligrafia de sua mãe. Minha querida filha, me perdoe por não te incluir no testamento. Se eu te deixasse tudo como gostaria, teus irmãos mais velhos se tornariam teus tutores e fariam de tudo para tomar posse da tua herança. E uma vez adulta, você não teria mais nada. Sinto muito por como criei e mimei teus irmãos. Espero que saiba que foi uma filha incrível e que sempre te amamos. Seu pai e eu não tínhamos muito, mas há algo que você precisa saber. A carta continuava, revelando que o pai de Isabelle tinha um irmão solteiro, um jornalista bem-sucedido, que possuía várias propriedades e tinha acumulado uma fortuna. Seu irmão havia morrido há muito tempo e deixou a maior parte de seus bens para o seu pai. Nunca conversamos sobre isso com você. Seu pai não queria. Ele nunca quis nada do seu irmão, mas era o único herdeiro. No entanto, eu não podia te deixar sem nada, então deixei todo esse patrimônio para você e para sua tia. Seus irmãos não sabem. Acredite em mim, isso vale muito mais do que aquela casa e o carro. Novamente, nos perdoe se não fomos pais bons o suficiente. Isabelle e sua tia, então encontrou outros documentos que confirmavam o conteúdo da carta. Elas foram realmente nomeadas herdeiras dessa enorme fortuna. Que história incrível! Uma vez mais, descobrimos que os filhos se tornam pessoas cruéis, especialmente quando são criados achando que sempre podem ter tudo o que desejam. Felizmente, essa mãe percebeu seus erros e consertou as coisas, fazendo o que era certo. No final das contas, é melhor tarde do que nunca. Se você chegou até aqui, peço com gentileza que se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Para você, esse gesto não custa nada, mas para mim significa muito. Que Deus abençoe.